Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Você catequista, você estudante de teologia, o ponto de hoje é o ponto número 92, que vai falar da infalibilidade do povo de Deus na fé, o sensus fidei. Então vamos retomar aquele tema que falamos no ponto 91, esse conceito de sensus fidei. Bom, o ponto 92 está dentro da primeira parte, na primeira sessão, no capítulo 2, no artigo 2, dentro ainda dessa transmissão da revelação, que é o ponto 3 da interpretação da herança da fé. Então esse sentido sobrenatural é o tema específico que vai nos falar o ponto 92, que nos diz nessas palavras: a totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé e manifesta esta sua propriedade peculiar por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando, desde os bispos até os últimos fiéis leigos, exprime o consenso universal em matéria de fé e de costumes, e traz a nota 58 do Concílio Vaticano II da Constituição Dogmática Lumen Gentium número 12. Bom, qual que é a fundamentação dessa argumentação? Bom, este ponto, ele vai investigar o fundamento teológico da afirmação do catecismo, que, citando a Constituição Dogmática Lumen Gentium, declara a infalibilidade do povo de Deus na fé, manifestada por esse sentimento de fé comum. A partir deste conceito, nós podemos fazer uma análise da natureza da fé, que nada mais é que a ação do Espírito Santo e como o magistério e a vida do povo de Deus perpetua isso na história da humanidade, na história da igreja, e nos faz compreender que essa dinâmica da infalibilidade da fé da igreja, ou seja, passam-se os tempos, passam-se as épocas, nós apenas nos afervoramos mais naquilo que cremos. Podemos dizer que este texto do ponto 92, ele tem palavras-chave dentro dele. Primeiro, infalibilidade. O que é infalibilidade? Algo que não fracassa, algo que não se desgasta. A infalibilidade do povo de Deus, do magistério, pela ação do Espírito Santo neles, que nos leva a possuir esse sensus fidei. Então, essa totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé. Então, a fé do povo de Deus, ela se perpetua, ela se transmite, ela se emancipa diante das situações que o mundo nos traz através dessa ação assertiva, né? Essa ação assertiva da graça de Deus no coração de todo aquele que crê. Esta palavra, ela baseia-se dentro de uma expressão do Concílio Vaticano II da Lumen Gentium, que quando se levanta as questões da natureza dessa infalibilidade, de como ela se manifesta da igreja, ela vai ser muito objetiva. A natureza da fé é a ação do Espírito Santo. A fé como dom de Deus, como resposta do homem, é a revelação divina que possui um caráter sobrenatural que nos preserva do erro. Ou seja, quando estamos agregados à palavra de Deus, como estamos profundamente arraigados nela, entendemos que o Espírito Santo prometido por Cristo, podemos citar aqui João 14, né? Vou lhe enviar o Paráclito. Este Paráclito, este advogado, este dom assiste à igreja e conduz à verdade plena. Essa assistência divina, ela vai garantir a todo e qualquer fiel batizado que viva a sua graça, garante que ele é instrumento para fazer e para colaborar com que a fé da igreja ela permaneça íntegra e incorrupta. E a igreja, em vários momentos, ela teve que testar isso, ela teve que vivenciar momentos de assédio,
de ideias heterogêneas, heterodoxas, ideias hereges, cismáticas, e mesmo assim ela se manteve unida, ela se manteve coesa, porque nós somos um corpo e o que nos une é esse espírito que nos permeia. Esse Sensus Fidelis, por exemplo, como é que ele se expressa nessa infalibilidade? O senso da fé, o sentido da fé, a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a todos nós, a todos os fiéis, aptos a discernir, a entender a verdade revelada e aderir a ela. Fides et Ratio, um documento do Papa João Paulo II, ele nos faz pensar muito, nos faz entender algumas coisas que são muito interessantes. Quando o povo de Deus, desde os bispos até os últimos fiéis leigos, eles se manifestam dentro desse consenso na matéria de fé e de costumes. Isso faz com que a fé da igreja se expresse em todos os ambientes. E aí vem a pergunta: o que promove isso? A ação do Espírito Santo. O magistério, ele é o porta-voz, aquele que nos leva a guardar e interpretar autenticamente isso, Lumen Gentium 25. Mas, até mesmo o magistério seria infalível se as palavras não fossem guardadas, né? Se as palavras não fossem tomadas por verdade. E quando esse define solenemente doutrinas sobre fé, sobre moral, é uma expressão particular da infalibilidade do povo de Deus, que reconhece o ensinamento desta fé e desta moral, que solenemente são colocados. E aí nós podemos colocar os mistérios, os dogmas, como ensinamento autêntico da igreja. E como o ensinamento autêntico da igreja, com a autoridade da igreja, é abraçada por todos os fiéis. Então, essa interação que existe entre o sentimento de que aquilo é verdadeiro com aquilo que o magistério apresenta como herança da fé, esse sensus fidei faz com que nós nos sintamos seguros de viver estas realidades propostas. Viver a nossa vida e fazer apostas nessas verdades que permeiam nossa vida cotidiana, né? Mas, tanto o magistério quanto o sensus fidei, é bom que se diga isso, eles são complementares um ao outro. Porque existe uma dinâmica de fé na igreja. O magistério interpreta, ensina aquilo que foi revelado. E conta com o senso de fé do povo de Deus para que aquilo se multiplique, aquilo se viva de maneira autêntica. Porque o que dá, digamos assim, o humor verdadeiro a toda e qualquer verdade proclamada, nada mais é que a expressão cotidiana dessa verdade sendo vivida no dia a dia. Nós temos, tanto na tradição quanto na Sagrada Escritura, inúmeros exemplos de como isso se vive, né? A Sagrada Escritura apresenta exemplos da ação do Espírito Santo, guiando o povo de Deus na fé. É como no Concílio de Jerusalém, que é relatado em Atos 15, onde a comunidade apostólica, assistida pelo Espírito Santo, discerniu a verdade sobre a circuncisão dos gentios, sobre a abertura da igreja para os pagãos. Isso é muito importante de se entender, né? Porque se tivesse dependido apenas da mente e da tradição daqueles judeus, porque os apóstolos nasceram nesta fé, nunca teria se expandido, como de fato entre os judeus não se expande. A tradição da igreja também, ela faz com que cada fiel, com aquilo que possui de sua fé, seja testemunha para a sua comunidade. Aí se mostra muito importante esse sentimento de fé. Enfim, se pudéssemos concluir esse ponto número 92 de uma maneira concisa, a infalibilidade do povo de Deus na fé, ela é manifestada
cotidianamente por essa vivência desse senso de fé. E isso é motivado em cada um de nós por algo misterioso. Este dom do Espírito Santo, que nos cumula de dons para que entendamos, compreendamos, sejamos obedientes, perseverantes, pacíficos e tenhamos instrumentos para viver isso. Isso que garante a integridade da fé da igreja. Não são dogmas por dogmas, não são conteúdos por conteúdos, não são regras por regras, mas é pelo senso de que aquilo nos conduz à verdade. Então o magistério, ele é intérprete autêntico da revelação e que exerce este papel fundamental salvaguardando a fé num diálogo com a fé dos fiéis, com o senso de fé do povo de Deus. E essa interação entre essas duas grandes realidades contribui para a unidade e a fidelidade da Igreja às verdades reveladas por Cristo, não na esfera dos pastores, dos doutores, mas entre todo o povo de Deus. Desde o catecúmeno que está se preparando e buscando, usufruindo da fé, do senso de fé de seus catequistas, de seus instrutores, de seus pastores, da comunidade que o acolhe. Aquela expressão, vede como eles se amam, era o que mais atraía os prosélitos judeus, os pagãos, a viverem aquela realidade nos primeiros dias da fé em Cristo. E isso não mudou. Eu posso fazer grandes elucubrações teológicas aqui, falar de muitas coisas, mas se aquilo não repercute em fé, o catequista prega, fala, ensina bonito, mas se aquilo não repercute na fé da vovozinha, que o faz dobrar os joelhos e rezar em momentos de penúria, de tristeza, de dor, e louvar o Senhor em momentos de conquista e de glória, com a mesma intensidade, então não permeia o coração daquele que está buscando viver esse senso de fé como caminho para a sua santidade e para a sua salvação. Bom, este foi o número 92 do Catecismo da Igreja Católica, dentro desse projeto Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao próximo ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.